Você lembra da entrevista de ontem do Carlos Brasil? Quando ele falou que quando criança pedia brinquedo e uns tios davam camisa. Não que as camisas não fossem boas, mas não era o que ele queria. Presente de Natal é assim. E olha, o Vasco hoje deu à sua torcida algumas camisas, porque os brinquedos ainda não apareceram. O clube anuncia a contratação de 2 jogadores desconhecidos, mas dentro do perfil do novo Vasco para o ano que vem. Time saudável, time de operários. E vem mais gente por aí. Meio atacante do Corinthians praticamente fechado. E centroavante polêmico, que rodou no São Paulo, no Cruzeiro e está no Santos, está por detalhes de fechar. E Diego Souza? E Pojo Recalde? Olha, tem muito doce nessa história. A gente vai falar já na sequência do News. Vamos falar de um zagueiro que foi vendido para o futebol asiático, como a gente anunciou há algumas semanas aqui. Mas um especialista, o nosso Bismarck, vai dizer: será que Ricardo Graça vai vingar no futebol japonês? E vamos trazer muitas outras informações no último AVNews antes do Natal. A gente vem já. Depois dela, toca a guitarrinha. Alô, amigos! Alô, turma! Grande abraço! Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nessa quinta-feira, dia 23 de dezembro de 2021. Amanhã à noite, a gente não tem news. Sou filho de Deus também, né, gente? Só se o Vasco resolver contratar alguém. Tomara que não me venha com o negócio de escudeiro. Mas amanhã à noite a gente não vai ter o news. Teremos um Bom Dia Gigante ao vivo amanhã, com um convidado, se tudo estiver ok, com um convidado. E depois, durante o dia, sempre atentos em relação às notícias, daquilo que pode vir de contratação para o Vasco da Gama. Mas hoje é o último news antes do Natal. Por isso eu peço a você que curta, que compartilhe, pegue os links, distribua aí pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Avise que o news, que ontem teve 55 minutos de Vasco, está no ar mais uma vez. Seja membro do canal Atenção Vascaínos. É muito legal. Você participa do Arquibancada do AV, as nossas lives de final de semana. Você entra num grupo animadíssimo de Telegram, pau come lá, mas a rapaziada é totalmente do bem. E ano que vem a gente vai fazer outros eventos, como fizemos agora no último dia 18, e você pode estar participando desses eventos com ex-jogadores e também com todos os integrantes do canal Atenção Vascaínos. Recadinho de toda noite. Olha, o Renda Extra tá arrebentando. Rapaziada, você não tem nada a perder, tem muito a ganhar. Na descrição do vídeo tem um link. Entra lá, dá um toquezinho, paga R$ 47 pelo curso Lucrando em Home Office. Começa a estudar para você trabalhar em casa, no conforto do seu lar, sem trânsito, sem patrão, nada disso. Também enrolado de aprender? Tem uma equipe de suporte que vai dar toda a garantia para você. Mas se você mesmo assim não conseguiu aprender para trabalhar em casa, eles devolvem o seu dinheiro. O que você tem a perder? Absolutamente nada. Aqui embaixo, Lucrando em Home Office. Olha, o Vasco está contratando. Mas eu abri hoje o nosso news com a manchete, lembrando o que falou o Carlos Brasil ontem. Lembra quando perguntado sobre o presente de Natal? Olha, ele disse: eu pedia brinquedo e meus tios me davam camisa. Não que as camisas não fossem boas, mas eu queria era brinquedo, eu era criança. Pois bem, nesse momento, o Vasco está dando camisa para o seu torcedor. Nenhum jogador de peso, mas dentro de uma filosofia do técnico Zé Ricardo, um time saudável e um time de operários. O Vasco contratou até agora o goleiro Thiago Rodrigues, destaque do CSA na Série B. O volante Yuri Lara, o melhor volante da Série B do Campeonato Brasileiro desse ano. O lateral esquerdo experiente do Bragantino, Edmar, que jogou mais de 40 partidas na temporada, jogou inclusive a final da Sul-Americana entre o Red Bull Bragantino e o Atlético do Paraná. E trouxe o zagueiro de 26 anos do Equador, Luiz Cangá, jogador que já atuou na seleção equatoriana.
Jogadores desconhecidos, jogadores sem grande pompa, sem grande nome, mas na filosofia, competitivo e saudável, que disse ontem na sua apresentação o técnico Zé Ricardo. Pois bem, seguindo essa linha de camisas e não brinquedos, o Vasco anunciou mais 2 jogadores hoje. Um já estava praticamente certo, o zagueiro Anderson Conceição. Você está vendo aí foto do site oficial do Vasco. O Vasco anunciou a contratação desse zagueiro de 32 anos de idade. O Cuiabá também publicou em sua conta oficial no Twitter uma despedida, um agradecimento a ele que fez 100 jogos com a camisa da equipe do Cuiabá. Jogou 2 anos lá, no ano passado foi o capitão da equipe que conseguiu o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas olha, tem um detalhe muito legal do Anderson Conceição e você vai ver 2 fotos aí. Ele já vestiu a camisa do Vasco na base, entre 2005 e 2008. Jogou com Alex Teixeira, com Allan Kardec, com Souza, com o zagueiro Wilson. É vascaíno de coração e sempre quis jogar profissionalmente na Colina. E a oportunidade de contribuir na reconstrução do Vasco pesou demais na escolha do zagueiro canhoto Anderson Conceição. No final do dia, a gente inclusive publicou no Twitter e 1 minuto depois o Vasco acabou anunciando a contratação desse jogador, do meia atacante Isaac Elias, jogador de 24 anos de idade, base do Grêmio Porto Alegrense. Você deve se lembrar, há 2 semanas atrás eu trouxe uma informação aqui que o Vasco estava monitorando a dupla Grenal. Inclusive trouxemos o nome do Isaac como um daqueles que poderia entrar nesse interesse do Vasco da Gama. Você está vendo a foto do empresário ao lado dele, o empresário Fábio Melo, mesmo empresário do goleiro Fernando Miguel, e hoje o Fábio Melo postou que daqui a pouco o jogador vai estar em outro clube e botou em caixa alta, gigante. E não deu outra. O jogador foi anunciado, ele fez 50 partidas pelo Grêmio, fez 7 gols. Você vai ver alguns lances aí do Isaac, 3 estaduais e uma Recopa Sul-Americana. É um meia atacante. Quem deu a notícia foi a Fabi Thiele, da Rádio Pachola, do Rio Grande do Sul. Ela vai falar como descobriu que o Isaac estava vindo para o Vasco e vai dar também características desse jogador, que entra também no mesmo nível, competitivo e saudável. Um jogador forte, um jogador grande, mas que estranhamente não jogou nem no América e também nem no Fortaleza com destaque. No Grêmio jogou algumas partidas, mas não tem jogado. E está vindo para o Vasco como também uma grande aposta. Vamos ouvir Fabi Thiele, que fala sobre Isaac, esse meia que chega para o Vasco da Gama. Eu sou a Fabiola, repórter da Rádio Pachola aqui do Rio Grande do Sul, que cobre Grêmio, e essa informação eu acabei obtendo justamente porque eu gostaria de saber se o meia Isaac retornaria ao Grêmio e se seria aproveitado, porque ele pertence ao tricolor, ele já foi emprestado ao Fortaleza, já foi emprestado ao América Mineiro, inclusive no América Mineiro ele não foi utilizado pelo técnico Mancini, eles tiveram uma certa convivência, e agora justamente eu gostaria de saber se ele retornaria para o Grêmio e se seria aproveitado, visto que o Grêmio até procura um jogador com as características dele, né? Ele é um meio atacante, ele é aquele jogador mais móvel, ele tem uma qualidade no último passe, ele tem uma imposição física, ele foi criado na base do Grêmio, inclusive, ele foi aproveitado pelo técnico Renato Portaluppi em alguns momentos, ele acabou nunca tendo uma certa sequência em uma só posição, às vezes ele era meio armador, às vezes ele era aquele jogador que atuava mais pelo lado do campo, às vezes a gente via ele como falso 9 e até mesmo como centroavante, então ele acabou nunca sendo aproveitado só de uma forma, né? Então, justamente no intuito de encontrar informação sobre ele ser utilizado ou não para a temporada do Grêmio em 2022, que eu fiquei sabendo, né, que o Mancini descartou a utilização do jogador e essa pessoa muito próxima a ele me confirmou que o Vasco estaria interessado. Isso eu fiquei sabendo lá no início da semana, porém essa pessoa pediu para eu segurar um pouco a informação, porque ainda teriam reuniões, enfim, e nesta quinta-feira, na manhã dessa quinta-feira, ocorreu a reunião e acabou ocorrendo o fechamento do negócio. Inclusive, essa pessoa me afirma que o Vasco, né, está próximo de anunciar o Isaac como reforço para a próxima temporada. Mas não para aí não. O Vasco deve anunciar nos próximos dias o meia Vitinho. A gente já deu a informação ontem. Vitinho é um jogador de 21 anos, está em negociação para fechar. Jogador também meia ofensivo,
joga às vezes até um pouquinho como camisa 8. O nosso Andrew Souza, do site Meu Timão, nos deu uma entrevista ontem no canal AV+, falando dele, da característica dele, que é um bom jogador, é um jogador interessante, segundo o Andrew, e que pode ajudar o Vasco da Gama. Quase fechado, o jogador virá por empréstimo. E hoje surgiu a informação da evolução do negócio entre Vasco e Santos pelo polêmico centroavante Raniel. O jogador pintou muito, é um centroavante de 24 anos de idade, que faz muitos gols, é verdade, mas se envolve muito em confusão, teve recentemente problemas também de saúde, ficou quase um ano parado em função de uma trombose na perna, decorrência da Covid. Enfim, não tem dado muita sorte na carreira, mas também às vezes não se ajuda. É meio polêmico, meio doidão, mas parece que o Vasco está realmente fechando a negociação com esse jogador. E eu fui até Santos para ouvir um dos melhores repórteres da cobertura do dia a dia do Peixe, Fábio Lázaro, do Diário Lance, que vai nos trazer informações sobre essa negociação. Parece que o negócio está muito bem encaminhado para que o Raniel fique emprestado no Vasco até o final do ano que vem. É isso, Fábio? Alô, Flávio e amigos cruzmaltinos que acompanham o canal. Aqui quem fala é Fábio Lázaro, repórter do Diário Lance e também do programa Esporte por Esporte da TV Santa Cecília, aqui no litoral sul de São Paulo. Bora falar sobre Raniel, atacante que pertence ao Santos, mas que está com malas prontas rumo à Colina. Jogador que chegou ao Peixe na temporada passada, mas nunca se firmou, colecionou problemas pessoais, o afogamento do filho, que ficou internado em UTI, graças a Deus sobreviveu e hoje está bem, sem sequela alguma. Depois teve alguns outros problemas pessoais, pegou Covid, teve sequelas como uma trombose, ficou quase um ano parado sem jogar, voltou esse ano, mas não convenceu dentro das 4 linhas. Inicialmente o Santos não tinha como intenção negociá-lo por empréstimo, mas o próprio jogador manifestou interesse de respirar novos ares. O primeiro clube que apareceu interessado foi o Vasco, mas naquele momento não existia interesse do Santos em emprestar o jogador. Mas aí quem entrou na parada foi o Cruzeiro, e foi aí que o Raniel falou: olha, eu quero ser negociado por empréstimo para ter mais minutagens. Cruzeiro e Santos estavam bastante alinhados então para o empréstimo do Raniel, só que o time celeste, a Raposa, acabou sendo negociada, se tornou empresa, entrou no processo de SAF, Sociedade Anônima do Futebol, foi comprada pelo ex-atacante Ronaldo e o negócio por empréstimo do Raniel acabou congelando. O Vasco, que não é no abobo nem nada, sabendo do interesse do Raniel de não permanecer do Santos e ser emprestado, acabou entrando novamente na parada e agora o negócio está fluindo bastante entre as partes. O Raniel tem tudo aí para ser negociado por empréstimo de uma temporada com a equipe vascaína, meus queridos. Daqui eu me despeço desejando um Feliz Natal, ótimas festas para vocês aí no Rio de Janeiro e para os vascaínos de todo o Brasil, dos 4 cantos do planeta, porque na internet não há fronteiras, não há distância que nos separe. Direto de Santos, Fábio Lázaro, do Diário Lance, para vocês aí do canal. O Vasco ainda corre atrás de um lateral direito. Foi oferecido mesmo Maguinho, jogador que era do Vila Nova, estava jogando no Japão, mas o Carlos Brasil afirmou: estamos fechando já com um lateral direito. Ainda não sabemos o nome. Também jogadores de lado de campo, jogadores que podem vir, jogadores de velocidade, que o Vasco precisa muito. A gente trouxe aqui o nome do Caio Dantas, muita gente dizendo: o Caio Dantas não é um jogador de velocidade pelos lados, mas pode fazer essa função, mas é um jogador também que pode jogar mais à frente. Mas com a vinda do Raniel, não se sabe se o Caio Dantas seria essa opção ou não. Mas o Vasco está buscando mais gente. Mas é claro que o torcedor do Vasco quer saber: mas e aí? E a cereja do bolo? E o jogador grande? No próximo bloco, a gente vai trazer informações sobre Diego Souza e Pojo Recalde. Como andam essas negociações? Será que ainda vai dar para que esses jogadores joguem no Vasco no ano que vem? A gente volta já já. Um dinheiro extra é sempre muito bem-vindo, não é? Você sabia que pode ter saldo disponível em sua conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS? A antecipação do saque aniversário é uma nova modalidade de crédito para o trabalhador que tem carteira assinada em conta ativa ou saldo em conta inativa. Antecipe até 5 parcelas do seu saque, sem se comprometer com dívidas mensais, pois o desconto é anual e feito diretamente no saldo do Fundo de Garantia. Vantagens? Fácil contratação, sem burocracia, não pesa no bolso, sem parcelas mensais e taxas muito pequenas. Consulte seu saldo no aplicativo FGTS da Caixa Econômica e depois entre em contato com drcred.net/FGTS para uma simulação.
garanta seu adiantamento do fundo de garantia. Bom, nesse bloco a gente vai falar sobre dois casos: Diego Souza e Pojo Recalde. Sobre Diego Souza, a situação é a seguinte: o Vasco encaminhou uma proposta ao jogador. O jogador também está negociando com o Sport Clube do Recife. Hoje pintou uma informação de que Diego Souza teria pedido para fechar, tanto com o Sport como com o Vasco, a contratação de alguns parceiros. Citados aí o nome do Everton, atacante, do Maicon, volante, até do Anderson Martins, que jogou com o Diego Souza no Vasco da Gama, naquele time campeão da Copa do Brasil. Pois bem, o Vasco, com quem falei hoje, negou completamente. A proposta está na mão, mas olha, não há nenhuma exigência, ou pelo menos até agora não houve nenhuma exigência do Diego Souza de vir mediante a contratação de outros jogadores. E aí eu insisti com a fonte, mas e se ele fizer essa sugestão? O Vasco vai negar. Mas eu senti hoje internamente, bom, eu vou falar já já o que eu senti, porque eu vou até Recife. Eu vou ouvir o companheiro Geraldo Rodrigues, do portal NE45, para falar do outro lado, do Sport Recife, porque parece que a coisa está pendendo mais para o lado de lá. Apesar da proposta do Vasco inicial ter sido melhor, parece que o Sport está cedendo mais aos caprichos do Diego Souza. Já já eu falo sobre a posição do Vasco. Geraldo, nos conte sobre essa situação do Diego Souza aí na bela Recife, no Sport Clube do Recife. Tudo bem, Geraldo? Fala, Flávio. Uma boa noite a você, uma boa noite aos amigos do Atenção Vascaínos. É um prazer estar aqui novamente para falar sobre essa situação do Diego Souza, né? Vamos trazer uma atualização em relação ao que a gente já havia informado aqui há 2 dias. O Sport oficializou uma proposta ao Diego Souza. A gente havia trazido a informação de que o Sport tinha interesse, tinha feito contatos através de intermediários, mas não. Essa situação progrediu de lá para cá. O Sport formalizou uma oferta para contar com o Diego Souza. O Diego Souza está mais do que ciente desse interesse e ficou de dar resposta ao clube na próxima semana. Ele está voltando de férias dos Estados Unidos, então deve estar chegando no Brasil nos próximos dias, acho que nesse final de semana, para na próxima semana responder ao Sport. O que a gente já sabia é que o Sport, quando fez contatos com intermediários em torno do Diego Souza, havia percebido o interesse do Diego em também jogar no clube. O Diego fez perguntas sobre planejamento, sobre o projeto do Sport para 2022, o que é que o Sport pensa para o próximo ano, já que é um ano de Série B, um ano de rebaixamento. Então o Diego já havia demonstrado esse interesse inicial em voltar ao Recife para o ano que vem. Em relação a essa proposta de Diego Souza, que o Sport teve para Diego Souza mais recente, inclusive alguns colegas de imprensa daqui do Recife, da rádio, trazem uma atualização disso mais cedo, trouxeram, na verdade, uma atualização disso mais cedo, de que o Diego Souza teria feito a contraproposta ao Sport, com algumas exigências, com alguns termos, e o Sport estaria fazendo ajustes nesses detalhes. Então a situação acelerou bastante, o Sport já fez a oferta e teria escutado também a contraproposta do Diego Souza. No mais, a gente aguardar os próximos dias, aguardar onde o Diego Souza vai querer jogar em 2022, como eu informei, ele deve estar voltando ao Brasil nesse final de semana e nos próximos dias deve definir o futuro dele, que provavelmente será ou no Recife ou no Vasco, dois lugares, 2 times, na verdade, né, no Sport e no Vasco, 2 lugares onde ele se dá muito bem, é muito querido pela torcida. Agora é aguardar o desfecho e ver onde é que o Diego Souza vai definir para jogar no ano que vem. Forte abraço aqui do Geraldo Rodrigues no Recife, do portal NE45. Bom, deu para entender. O Sport está cedendo. Não tem negócio de jogador também que teria sido pedido pelo Diego Souza. Mas olha, toda essa celeuma, todos esses boatos, essas possibilidades, a demora do Diego Souza, olha, a mesma situação que eu coloquei no início da semana para vocês, podem ficar um pouco mais animados? Hoje eu diria o contrário. Parece que arrefeceu a vontade. Aquela coisa do Diego Souza tá fazendo muito doce para responder, tá demorando demais, tá conversando meio que por enigmas, não tá dando a firmeza que o Vasco quer. O Vasco fez uma proposta, tem uma vontade de tê-lo. Ontem falou o presidente Jorge Salgado, falou o Zé Ricardo, a gente trouxe aqui no News, vontade o Vasco tem. Mas o Diego Souza também tem que demonstrar a vontade. Ele é profissional, claro, ele tem que ir para onde a proposta for melhor. Essa situação de exigir jogadores que não existiu, mas só essa possibilidade, só esse boato, também já trouxe ao Vasco um certo constrangimento. Por isso, eu acho que a situação do Diego Souza, a não ser que ele sinalize e ele procure,
o Vasco vai dar uma estancada. Se ele procurar, beleza, topando estar compromissado, topando a questão salarial do Vasco dentro de uma realidade, topando o time que o Vasco está montando, competitivo, saudável, beleza, porta aberta, Diego Souza é querido no Vasco. Senão, o Vasco não vai fazer nenhum tipo de leilão, não vai ficar desesperado, não vai bater perninha, porque o Diego Souza não vem para cá. É uma decisão única e exclusiva do jogador. Então, eu acho que o negócio do Diego Souza pode não andar. Já Pojo Recalde é uma situação que depende muito do que está acontecendo lá no Olímpia. A situação é complicadíssima. Eu vou trazer, mais uma vez, o repórter da ESPN Paraguai, Edgar Canteiro, que vai falar sobre a situação do Olímpia, a complicação que o Olímpia passa, porque inclusive o Olímpia não consegue contratar jogadores para o ano que vem jogar a Copa Libertadores da América, o atual supercampeão do país, mesmo com toda essa crise. Você vai ouvir, tem jogador há 5, 6 meses sem receber. Vamos ouvir Edgar Canteiro sobre a situação de Pojo Recalde e também do Olímpia no Paraguai. Oi, amigo, tudo bom? Prazer novamente de falar com vocês para falar um pouco sobre a situação de Olímpia no Paraguay. Equipe que la está pasando una situación no muy buena, una situación complicada, tiene deudas con varios jugadores del plantel, algunos con 5 o 6 meses de salario. Están viendo la forma de que para el año que viene se reduzca o presupuesto anual del primer equipo, que de $700,000 al mes a bajar a $500,000 o $400,000. Hay deudas a jugadores por más de $1 millón y están viendo las formas de algunos ver si condeudan la deuda para poder salir libres, y en uno de esos casos es el de Jorge Recalde. Hay que ver si llega a un acuerdo con la deuda con Olimpia para que pueda ser libre y poder ahí llegar al Vasco, pero siguen negociando. Está acontecendo é isso, o Recalde quer sair, o Regis Marques, que não entra mais em contato, não fala mais com ninguém, nem com a imprensa paraguaia, está costurando. Quer que o jogador saia, quer que o jogador não fique lá. Não adianta ficar num clube que vai dar uma grande instabilidade, ainda mais um jogador de 29 anos que precisa sair, ganhar dinheiro, ir para outros mercados. Daqui a pouco não tem mais para onde ir com a idade, nem para a Europa talvez vá. Então o Recalde precisa ter uma notoriedade. E ele quer trazer o jogador para o Brasil, principalmente para o Vasco da Gama, e também há um interesse do Curitiba por conta do Moninho, o técnico paraguaio que é amigo do Regis Marques e que também demonstrou esse interesse. Mas o Vasco é um clube gigante que mesmo na Série B chama muito a atenção. Mas o problema continua sendo financeiro, porque com o Vasco já estaria tudo acertado. Porém, abrindo mão de $1 milhão, a dívida que o Olímpia tem para com o jogador, e aí está a negociação, o que eu recebo, o que eu posso receber. Claro que Pojo Recalde vai querer receber um pouco mais. E aí tem que se ver, o Vasco deposita todas as suas fichas nesse jogador ou não? Não vai cometer loucuras. Nesse momento a situação é essa, é de paciência, é de se esperar que o jogador saia do Olímpia e aí, em estando livre com o próprio passe, possa negociar com o Vasco da Gama. E o Vasco, tendo condição, de repente não traz o Diego Souza, o dinheiro que oferecer a ele, o dinheiro que, por exemplo, vai deixar de pagar a Fernando Miguel ou a Castan, isso pode ajudar num investimento um pouco maior num jogador desse peso. Já, no próximo bloco, a gente vai falar de um outro jogador, que, olha, também saiu da folha e vai ajudar. Uma surpresa, que é Ricardo Graça, que está seguindo para o futebol japonês, informação que a gente deu aqui há 2 semanas atrás. A gente volta já, depois do recadinho da DUAP, curso de idiomas. Que tudo já está mudando, você já sabe. O jeito de trabalhar, de se divertir e de aprender já não é mais o mesmo. A DUAP Connect conta com um método internacional de ensino, trazendo fluência no inglês em 1 ano. Chega de aprender com métodos engessados e robôs. Aqui você aprende com professores ao vivo e tira suas dúvidas de onde quiser. Pode ser no computador em casa, no tablet ou até mesmo em seu smartphone. É para aprender a falar inglês em qualquer lugar. São vários planos para você escolher o que se adapta melhor na sua rotina e horários flexíveis que dão liberdade de até 20 aulas por semana. Somos a única escola que entrega todo o material didático na sua casa. Com os nossos cursos, você aprende na prática. Vai viajar?
Quer aquele aumento ou até mesmo emprego dos sonhos? Faça do App Connect. Você está vendo aí, o site do Vasco hoje pela manhã já divulgou a liberação e as despedidas para Ricardo Graça. 114 partidas, o zagueiro, 5 gols, 3 assistências, jogador que chegou em 2009 ao Vasco da Gama. Ele foi negociado com o Jubiluata, e você está vendo aí o site oficial, na verdade o Twitter e o site oficial do clube japonês anunciando a contratação desse zagueiro. O Jubiluata está comprando 50% do jogador por $1,5 milhão e esse dinheiro não vai para o Vasco. 25% eram do jogador e o jogador vai receber. Os demais 25% servem para pagar dívidas com o jogador que recebia R$250 mil por mês, caros amigos vascaínos. Inacreditável! R$250 mil por mês. E também dívidas com o empresário, com o staff do jogador. Até tentei falar hoje com o Vasco para ter essa confirmação, mas tive através de outras pessoas. 50% é do Vasco. O Vasco continua dono de 50% do Ricardo Graça. E agora fica com 50% dele e sem a dívida. Mas será que o Ricardo Graça vai dar certo no futebol japonês? E o que é o Jubiluata? Que clube é esse? E também, o negócio, 50% para o Vasco, liberar os outros 50%, é uma boa? A gente vai ouvir o maior especialista em futebol japonês, em termos de negócios, de notoriedade nipônica, o querido Bismarck, nosso analista aqui do canal, ex-jogador de grandes clubes japoneses, o Kashima Antlers, o Verde Tóquio, enfim. Ele vai falar sobre esses 3 pontos. Se Ricardo vinga no Japão. Segundo, o que é o Jubiluata, que clube é esse? E terceiro, se a negociação foi bem feita para o Vasco. Fala, Bismarck! Atenção, vascaínos. Fábio, respondendo a sua pergunta, se eu acho que o Ricardo Graça vai se dar bem no Japão, vai depender se ele for bem fisicamente lá. Se ele jogar o que ele jogou aqui no Vasco, da forma que ele estava aqui, nesse 1 ano e meio que pelo menos a gente o viu jogar, eu acho difícil ele se adaptar. Muita gente acha que jogar no Japão é fácil, que chegar lá é só entrar dentro de campo. E é extremamente difícil. Ele está indo para um time que tem uma torcida muito grande, que na minha época rivalizava com o Kashima, então ele tem que ir consciente de que é uma equipe muito grande e muito boa. Estava na 2ª divisão e foi para a 1ª divisão, chamada Júbilo Iwata. Respondendo se o Vasco ficando com 50%, porque na verdade o Vasco vendeu 50%, mas na verdade 25% era do Ricardo Graça e esses 25% restantes foram para pagar dívida com ele e com o staff dele. O Vasco ficando com 50% de um jogador jogando no Japão, esse jogador tem que ir muito bem para que o Vasco possa ter a pretensão e a esperança de que vá receber alguma coisa desses outros 50%. Então, se o Ricardo Graça for do jeito que estava aqui, não vai dar certo. Agora, se ele for com a cabeça para ficar bem fisicamente, acho que pode dar certo. Um abraço. Boa sorte ao Ricardo Graça. O time sub-20 do Vasco continua se preparando para a Copa São Paulo de Juniores. Você está vendo aí a foto de um jogo-treino que foi feito hoje contra o time profissional do Bangu. Bangu treinado pelo Felipe Maestro. Aí na foto o Felipe Maestro. Felipe que está treinando o Bangu para o Campeonato Carioca e o Vasco meteu 3-0. O time treinado pelo Igor Guerra está evoluindo e com certeza vai fazer uma boa Copa São Paulo. Aliás, corrigindo um erro que cometi ontem, claro, questão de matemática. Não se faz 20 anos da conquista única do Vasco em 92. São 30, né? O Vasco da Gama, há 30 anos atrás, ganhou a Copa São Paulo e agora, em 2022, tenta a conquista dessa competição, que seria realmente muito legal. O Vasco também divulgou que entregou a sede do Calabouço em total condição. Depois de 9 meses fechado, reformas no salão de festas, churrasqueira, piscina, você está vendo fotos aí, o Calabouço que vai ser liberado no dia 26 de dezembro para os sócios do Vasco da Gama. E olha, circulou aí
pelos grupos vascaínos uma informação que eu fiquei com a pulga atrás da orelha, porque a gente tem que correr atrás. Aqui não tem esquema, não tem jeito. De que o Vasco estaria pagando 3 milhões de reais pela consultoria desse escritório que vai fazer todo o estudo da SAF, da área jurídica do Vasco. Pois bem, 3 milhões de reais para um escritório para fazer um estudo num clube que não paga salários. E eu fui correr atrás e tive a seguinte informação. Não procede essa informação. A informação, na verdade, foi dada de forma inconsistente ao Conselho Fiscal, mas vai ser cobrada pelo Conselho Deliberativo e deve ser levada ao Conselho Deliberativo o valor certo, que a princípio seria 10% desses 3 milhões para pagamento desse escritório de direito societário. Mas a informação ainda não é oficial do valor. Foi informação que eu tive extraoficial. Certo é, esse valor não procede, mas houve um erro de comunicação com o Conselho Fiscal. A informação foi dada inconsistentemente. E o Conselho Deliberativo vai querer saber qual é o valor certo, porque isso pesa demais. Afinal, o Vasco está duro. Vai pagar 3 milhões para um escritório para fazer um estudo, mais importante que seja a questão da SAF, veja bem, mais 3 milhões? A gente quer saber e a gente vai correr atrás disso. Agora, a hora do abraço, em nome das mostardas artesanais Dádiva. Vinícius, tô esperando aqui, hein? Você me ligou hoje para entregar, quero a balsâmica, a cacauana, a mostarda e mel, e você pode pedir também, o Vinícius se entrega na sua casa. Trabalho legal, mostarda artesanal maravilhosa para você comer no Natal e também no Ano Novo. Quero mandar um grande abraço ao Antônio. Tava cortando meu cabelo hoje, daqui a pouco eu vejo do lado, ele tá lá com o celular, com o Twitter do canal Atenção Vascaínos aberto, me reconheceu, mandou um abraço, grande abraço. Obrigado, Antônio, pelo carinho, pela atenção, espero que goste do nosso trabalho. E eu quero mostrar um vídeo aí, porque o querido Ed Xavier, do canal Fala Vascaíno, ao lado do Aquiles, tomaram aí a iniciativa com outros torcedores do Vasco de conseguir um dinheiro, a gente trouxe isso aqui, R$20.500 para comprar cestas básicas para os funcionários do Vasco. 134 cestas básicas serão distribuídas amanhã, às 10 horas da manhã, em São Januário, para os funcionários, com o frango que está condicionado, está tudo na geladeira, amanhã franguinho com cesta básica. Parabéns, Ed. Para você um grande abraço, para o Aquiles também, a todos aqueles que tiveram a iniciativa de correr atrás. Não é papel de vocês. Não é papel de vocês. Vocês fazem pelo coração. Vocês fazem pelo amor ao Vasco. Esse papel é de quem está na gerência, é de quem está na administração. E a gente deixa, nesse último AVNews, antes do Natal, esse recado à administração Jorge Salgado, ao presidente Jorge Salgado, ao vice-presidente de Finanças, Adriano Mendes. Que 2022, Adriano, você possa aparecer mais, dar mais satisfação, porque hoje saiu o balanço trimestral do Vasco e está sempre lá. A dívida diminuiu, a dívida está sendo paga, mas os funcionários estão atrasados. É claro que pagar dívida, dar a informação que a dívida está diminuindo é muito bom. Mas quem é que paga a luz? Quem é que paga o gás de quem está com tudo atrasado, com 2 meses? Tem gente que está sem ajuda de custo há mais de 5 meses. Isso não pode acontecer. Numa época como essa, não dá para se repetir. Todo ano é a mesma lenga-lenga. E a gente aqui vai cobrar isso sempre. Feliz Natal a todos os funcionários do Vasco. Feliz Natal àqueles que ajudaram com essas cestas básicas. Mas volto a dizer, não é o papel deles. É o papel da gestão. Dar condição aos seus funcionários de comer, de sobreviver. Salário é dignidade. É obrigação de quem emprega. Então é necessário se pagar, sim. Que 2022 acabe com isso. Porque não dá pra gente sempre botar a culpa no de trás, na herança maldita. Porque o motorista lá da frente, ele precisa saber se os passageiros estão bem. E sempre o de trás tá com problema. Grande abraço a todos vocês. Um Feliz Natal. Que vocês tenham muita paz na noite de amanhã. Que Deus possa abençoar, Jesus Cristo possa abençoar a todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Qualquer novidade, a gente está de volta. Tchau, turma.